Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos em que eu vou explicar detalhadamente o caso dos exploradores de caverna. O caso dos exploradores de caverna é um texto que também tem em livro, que é lido por 99% dos alunos de direito já no primeiro ano de faculdade. Muitas pessoas me pediram para falar sobre esse livro, para fazer uma análise, não é muito extenso e vai contar um caso que está sendo julgado por um tribunal, certo? Existem muitos detalhes nesse artigo, nesse texto, porque o texto ele traz o voto de 5 ministros ou 5 membros da Corte Suprema de um lugar que não existe, certo? É uma história fictícia. Então, em cada um dos votos, a gente vai ter muitos pontos essenciais, muitos pontos básicos sobre direito, e eu vou fazer uma análise pormenorizada, ou pelo menos eu vou tocar em todos esses pontos aqui nesses vídeos que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um vídeo para cada voto, certo? É muito mais do que só ler e interpretar, existem muitos outros, digamos, temas que são trazidos aqui nesse texto, mas que o autor apenas cita. Então, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso para perceber, e eu quero agora, nessa série, falar sobre isso contigo. Talvez tu já tenha lido, mas eu te garanto que eu vou trazer pontos aqui que muito provavelmente tu não percebeu. Se tu não leu ainda, eu te desafio, certo? E para quem leu também, a ler junto comigo. Eu vou postar a cada dia o voto de um dos juízes e vou analisar esse voto. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro juiz. É, na verdade, um resumo do caso e o voto dele, certo? E eu espero, enfim, que tu consiga acompanhar. Tu vai lendo o voto, certo? E depois tu vem aqui e vê o meu vídeo. É bem possível que, se tu tá lendo pela primeira vez, tu não entenda ou tu tenha dificuldades. E isso é comum, ok? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Telegram. Lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o PDF do texto para que tu leia. Tu também encontra esse texto online, só digitar no Google se tu não quiser entrar lá no nosso grupo. Mas lá eu também vou mandando as informações mais importantes. É bem interessante o grupo do Telegram, todo dia tem algum conteúdo novo e eu te convido para entrar lá com a gente, ok? Então, hoje, o vídeo de hoje é sobre o primeiro voto. Se tu não leu, para esse vídeo agora, tenta dar uma lidinha, são 2 paginazinhas ou 3, certo? E depois vem para cá para eu te explicar tudo que talvez tu não tenha entendido. Bom, gente, vamos começar pelo princípio, então. Esse texto, quando tu começar a ler, tu vai ver que é como se ele fosse um relatório, como se ele fosse um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão de um tribunal, uma decisão colegiada, ou seja, mais de um juiz julga, então a gente tem um acórdão, uma decisão de várias pessoas. Aqui nesse texto, tu vai ter o voto de 5 desses juízes. Esses juízes, eles fazem parte da corte máxima desse local fictício, certo? Que não existe, mas que ele é muito parecido com as cortes, muito parecido com um país normal. Então, tu vai pegar esse texto, tu vai ver que são 5 votos para decidir sobre um caso muito complexo que nos traz muitas dúvidas. Ok? Então, o caso dos exploradores de caverna é o caso em que uma pessoa acabou sendo assassinada em condições que nos faz pensar. Aquelas pessoas que estão sendo julgadas pelo homicídio são culpados ou não? E aqui já começa, então, esse ponto com um pequeno relatório de um parágrafo dizendo que eles foram condenados em primeira instância, foram condenados em segunda instância e agora estão aqui nessa Corte Suprema para buscar a reforma, para buscar que a decisão em que eles foram condenados seja modificada, seja reformada. Reforma é quando alguém pede que se modifique uma decisão que já aconteceu. Então, desde o início, tu tem que entender que o poder judiciário de cada país vai ter uma hierarquia. Ou seja, aqui no Brasil é muito similar. Nós temos graus de jurisdição. Então, normalmente, em primeira instância, é um juiz singular, apenas um juiz que decide. Quando são casos mais complexos, por exemplo, assassinato, homicídio, pode haver um tribunal do júri, ou seja, mais pessoas são chamadas para decidir,
certo? Com essa decisão, existe o direito de recorrer, que é o direito de que outros juízes mais antigos, né, e em colegiado, mais de um juiz reveja o caso e mude ou não a decisão que tinha sido tomada em primeiro grau. E ainda existe uma última opção, digamos assim, para casos muito importantes. Aqui no Brasil não é qualquer processo que chega no STF, no STJ, certo? Aqui nesse caso tem só uma corte e essa corte acabou recebendo esse caso porque é um caso que causa muito furor, né? É um caso muito diferente, parece que nunca isso poderia acontecer na vida real. Então, aqui eles estão julgando e esse seria o último julgamento. Com essa decisão, não tem mais a quem recorrer, e a grande questão é que eles foram condenados à forca. Ou seja, nesse caso, aqui existe a pena de morte. No Brasil, nós não temos pena de morte, salvo em caso de guerra, ou seja, praticamente não tem pena de morte, né? É muito difícil alguém ser condenado à morte, mas lá nesse local em que aconteceu, sim, existe essa pena de morte. E o que eles estão querendo é que não aconteça essa pena de morte, certo? Resumindo, é isso. Existiu uma condenação, existiu, assim, o respeito à hierarquia, ok? Cada poder judiciário vai ter a sua organização e estamos no último grau de recurso, na última possibilidade. Se não mudarem aqui a decisão, eles vão ser condenados à forca. É por isso que é tão importante entender o que esses juízes vão julgar, o que eles vão determinar, certo? Aqui a gente vai falar agora, então, do primeiro voto, mas eu quero te dizer que eu tenho um vídeo em que eu explico essa questão da hierarquia do Poder Judiciário no Brasil. Vou deixar ele em alguns cantinhos aqui. Se tu não entendeu essa parte da hierarquia, depois tu vai lá e dá uma olhada que eu explico direitinho como é que funciona isso. E o primeiro juiz, o nome dele é Trupany, certo? Acredito que é assim que fala, um nome estranho. E nesse primeiro voto, nessa primeira decisão, o juiz ele traz o relatório. Ele vai trazer aqui, basicamente, ele vai contar a história, o que aconteceu, o que está sendo julgado e os detalhes do caso. Esse voto é importante porque a partir dele a gente começa a entender e depois todos os juízes eles vão fazer referências a esses fatos que aconteceram, ok? Então esse caso aconteceu no ano de 4.300, certo? Essa decisão, o caso mesmo tinha acontecido um ano antes. É um lugar que não existe, é um lugar fictício. E o que aconteceu foi o seguinte: existia um grupo de homens que gostavam de explorar cavernas. Então, eles tinham uma sociedade exploradora de cavernas, eles tinham mapas, faziam expedições para conhecer as cavernas e ver como eram e tudo mais. E numa dessas expedições, eles foram conhecer uma caverna, certo? Vou resumir aqui o que aconteceu. E houve um desmoronamento e eles ficaram presos dentro da caverna. Eram 5 homens, certo? Era um grupo de expedição de caverna, gostavam de ver as cavernas, e eles ficaram presos na tal da caverna, certo? Como eles sumiram, não voltaram mais, as famílias contataram as autoridades que foram lá até o local onde eles se reuniam e tinham os mapas, descobriram aonde eles estavam e foram lá então resgatar esses homens. Chegando lá, percebeu-se que a coisa ia ser um pouco mais complicada, porque realmente era muito difícil, uma equipe de resgate não ia dar conta, tiveram que chamar mais resgate. Eram homens e máquinas trabalhando, era um gasto excessivo, era muito dinheiro que tinha que ser investido para resgatar aquelas 5 pessoas. No meio disso tudo, teve mais desmoronamento, então 10 pessoas morreram no resgate, tentando salvar aqueles homens que estavam lá dentro. E existia um grande receio de que eles morressem de inanição, ou seja, que eles morressem de fome, porque eles saíram para dar um passeio na caverna e eles não estavam, digamos assim, preparados para ficar tanto tempo. Então, existia um medo que eles morressem de fome, era um medo realmente fundado, porque eles tinham pouca comida e nessa tentativa de resgatá-los, eles não estavam obtendo sucesso. 20 dias depois deles estarem presos na caverna incomunicáveis, eles lembraram que eles tinham um rádio com pilha e foi feita uma comunicação,
certo? Então o pessoal lá dentro da caverna contatou o mundo externo e aí eles realmente relataram que não tinham comida e perguntaram quanto tempo que eles conseguiriam sobreviver. O médico disse que eles não teriam condições de sobreviver muito mais tempo, porque eles já estavam há 20 dias e esperava-se no mínimo mais 10 dias para tirar eles lá de dentro. Então, eles receberam a notícia de que eles morreriam se eles não comessem nada. Naquele momento, o rádio parou de funcionar e somente 8 horas depois voltou a comunicação. Quando eles voltaram a conversar por rádio, lá dentro, né, quem estava lá dentro da caverna, um dos exploradores perguntou se haveria condições de sobrevivência, né? Chamou os médicos, pediu para falar com o médico responsável e perguntou se haveria condições de sobrevivência se eles comessem um daqueles que estavam lá dentro. Então eram 5 homens e a pergunta foi: se a gente matar e comer um dos nossos colegas, a gente consegue sobreviver? E aí o médico, muito incomodado, disse que sim, que apesar de, enfim, né, não era uma coisa que ele queria dizer, mas se eles matassem e comessem a carne de uma das pessoas que estavam lá dentro, eles sobreviveriam. Nesse momento, lá dentro, eles pedem então para o médico se seria interessante eles tirarem a sorte para saber quem morreria. O médico se negou a responder. Aí eles pedem lá dentro então que um juiz ou uma autoridade governamental se manifeste, ou seja, a gente deve sobreviver, matar alguém aqui dentro para sobreviver. Nenhum juiz, nenhuma autoridade quis se manifestar. E por fim eles chamaram então um padre ou um sacerdote, alguém que pudesse, digamos, dar um direcionamento, um aconselhamento, e também ninguém, nenhum padre, nenhum sacerdote quis aconselhar. Resumindo, eles queriam autorização para matar e comer alguém ali dentro. O que depois ficou se sabendo, né, porque eles realmente demoraram mais 12 dias para sair de lá de dentro, saíram vivos, mas apenas 4 saíram vivos, porque um deles foi realmente assassinado e comido pelos demais. O que se descobriu é que depois daquele contato, né, por meio do rádio, eles discutiram muito entre si, conversaram, e o Roger, que foi justamente o morto, né, quem foi assassinado, foi ele que deu a primeira ideia de comerem a carne de um dos colegas para sobreviver. Depois ele disse que deveria ser por meio de algum tipo de sorteio. Eles fizeram um acordo, certo? Eles chegaram à conclusão de que eles poderiam sortear os dados e quem perdesse seria morto e serviria de alimento, né, para os outros sobreviverem. E o mais interessante é que o Roger, né, no momento em que eles então decidiram que iam fazer isso, ele tinha dado as ideias e tudo mais, na hora que começaram a jogar os dados, ele desistiu. Ele quebrou o acordo, né, como os outros falaram, e não queria mais participar desse jogo, mas como em tese ele já tinha feito um acordo, os demais colegas falaram que ele teria que jogar, então um outro colega jogou os dados para ele, jogou no lugar dele, certo? E os demais perguntaram se tudo bem, né, se ele tinha alguma reclamação a fazer dos dados que a outra pessoa jogou por ele. Ele disse que não. O que resultou, na verdade, que ele teve o pior dos dados, né? Ele acabou tirando números ruins e acabou, pela má sorte, sendo o escolhido. Ele foi assassinado, não se sabe direito como, esses detalhes não estão ali, e ele serviu de alimento para que os outros conseguissem sobreviver. Toda essa discussão muito complicada, né? Então eles saíram depois de 30 dias na caverna, muito debilitados, tiveram que passar por hospitalização, porque eles estavam realmente desnutridos, e também, né, o choque emocional de ter sofrido tudo isso. Depois que eles saíram do hospital, eles foram então denunciados pela promotoria, que os denunciou em razão do homicídio. Afinal, eles mataram um outro ser humano. E a gente fica com essa dúvida, né? Eles mataram para poder sobreviver. E aí a discussão versa sobre tudo isso. Eles foram para um tribunal do júri, então outras pessoas julgaram o caso, mas tem um detalhezinho aqui, que o primeiro jurado, né, o chefe dos jurados, digamos assim, ele era um advogado, ele entendeu muito bem qual era a situação, né, uma situação em que as pessoas se sentem um pouco divididas, porque sim, houve homicídio, sim, a lei determina que o homicídio seja, a pena para homicídio seja a morte pela forca, mas ao mesmo tempo as pessoas começam a refletir se não teriam feito a mesma coisa naquela situação.
E aí o advogado dá um jeitinho de fazer com que os jurados não votem. Os jurados acabam não votando culpado ou inocente, eles só fazem uma votação em que eles determinam que se fosse culpado deveriam ser condenados à morte, mas deixam para o juiz decidir. O juiz condena, certo? Os jurados já tinham dito que se condenado ele teria a pena de morte. Mesmo com isso tudo, tanto o juiz como os jurados fazem uma petição ao Poder Executivo, ok? Pedindo então para que o presidente lá, o primeiro-ministro daquele país, conceda um indulto, que seria o perdão do crime. E aqui, gente, nós temos dois pontos interessantes. Primeiro é o fato de que todo o Estado de Direito ele é composto por três poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes tem as suas funções típicas, então o judiciário julga, o executivo governa e o legislativo faz as leis. E aqui a gente tem uma perceptível troca, né? Então, funções atípicas. É possível que o executivo interfira em questões judiciais, é possível que o poder judiciário interfira em questões governamentais, é possível que todos interfiram no papel de todos. E aí o que acontece é, o poder judiciário decidiu, mas não se sente justiça na decisão. A lei diz que quem mata tem que morrer, é exatamente o que está escrito aqui em outras palavras, e para não ferir a lei, então, muitos entendem que o próprio primeiro-ministro, o presidente, deveria conceder esse indulto, que é um perdão. No Brasil, nós temos o perdão, esse indulto, mas ele é cheio de requisitos para acontecer. Nesse caso, não seria aplicável, porque é um caso de homicídio, né? Não existe indulto para esse caso no Brasil, mas aqui, a princípio, poderia existir, nesse lugar fictício. E, resumindo, os jurados e o juiz, eles condenam os 4 acusados, mas eles mesmos pedem clemência para o Poder Executivo, que não se manifestou até então. E aqui a gente encerra o voto do primeiro-ministro, do primeiro, juiz, com ele, que é o presidente do tribunal, dizendo que a lei deve ser cumprida. Ou seja, se a lei determina que a pessoa condenada por homicídio cumpra com uma pena de morte, a gente não pode violar a lei. No entanto, neste caso, ele entende que a justiça não vai ser feita se essas pessoas forem condenadas à morte, em razão da situação. E o que ele determina? Ele vai junto com os jurados e com o juiz e diz que vai se abster de julgar e vai deixar para o presidente, para o primeiro-ministro, para o chefe do executivo decidir. E aqui, gente, a gente já tem um ponto bem fora da curva, porque um juiz não pode deixar de julgar, certo? Ele não pode alegar impossibilidade de julgamento, a não ser que exista um caso de inimigo ou muito amigo, e é o caso que o juiz ele se afasta, ele não pode nunca deixar de julgar, ele tem que encontrar os fundamentos para tomar sua decisão. Mas, para ficar mais interessante nesse caso, o juiz não julga e joga a bola para o poder executivo. Aqui a gente tem tanto uma mistura da questão dos 3 poderes, como uma coisa que não aconteceria na vida real, porque o juiz ele não pode deixar de julgar, ok? Então, o presidente do tribunal, depois de explicar tudo isso que eu falei para ti, ele disse que ele não vai julgar, porque ele acredita muito que o chefe do poder executivo vai dar clemência e assim a lei não vai ser violada. Ou seja, ele realmente subentende-se que ele acha que as pessoas, que esses homens que mataram para não morrer, não deveriam ser condenados à forca, ok? Que eles deveriam ser aqui condenados a 6 meses de prisão, que é o que pede os jurados, é o que pede o juiz para o Poder Executivo, e ele torce para que o chefe do Executivo, então, conceda essa clemência, conceda esse indulto, o que mais pra frente a gente vai ver se acontece ou não, certo? Mas, gente, o que é importante desse voto, então? Nós temos um juiz que simplesmente se abstém. Ele entende que não seria justo que esses homens fossem condenados à morte, mas ele também entende que a lei existe, a lei não pode ser violada, e por isso que ele fica em cima do muro. Isso não aconteceria na vida real, mas é interessante justamente para a gente entender cada um desses votos. Tu tinha entendido tudo isso que eu falei até aqui? Se tu fez a leitura, tinha ficado claro todos esses pontos? Eu quero muito que tu comente aqui embaixo se estava claro, se eu consegui clarear alguma coisa que não estava. E eu também quero que tu pense comigo nesse primeiro vídeo, o que tu faria? Se tu fosse o jurado desse caso,
Tu condenaria essas pessoas à morte ou não? Eles são culpados. Eles devem ser condenados, como diz a lei, à forca? Ou em razão desta situação, tu diria que eles têm que ser considerados inocentes? Escreve aqui embaixo a tua opinião, o que tu acredita, fundamenta aí, exercita o teu poder de escrita, que eu quero ler e ver o que tu pensa. Com certeza esse caso ele é muito aberto, mas ele nos traz muitos pontos de reflexão, ok? Amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai tratar sobre o segundo juiz, que tem uma opinião bem diferente e que vai nos fazer refletir sobre diversos pontos, ok? Grande abraço e amanhã a gente volta para falar sobre esse caso de novo.